Olá, alunos do curso de Ciências da Natureza. Hoje iniciaremos a nossa disciplina de Educação Ambiental e nessa primeira aula faremos uma introdução à educação ambiental. Falaremos um pouco do conceito, do histórico e dos objetivos da educação ambiental. Muito se fala sobre a educação ambiental. Eu acredito que todos vocês já tiveram contato com informações relacionadas à educação ambiental. Mas afinal, do que se trata a educação ambiental? Para que ela serve? Bem, a educação ambiental, ela pode ser tratada como uma dimensão da educação, tendo em vista que a educação ambiental deve ser inserida e praticada desde cedo. E a escola é, sem dúvida, o local que propicia a construção de valores. A educação ambiental surgiu como uma resposta a uma crise ambiental. Essa crise ambiental foi desencadeada devido ao processo acelerado da degradação do meio ambiente, que foi intensificado com a consolidação do capitalismo e o crescimento urbano. Como definir a educação ambiental? Bem, a educação ambiental recebeu várias definições ao longo do tempo, mas eu selecionei essa formulada pela Unesco por ser mais abrangente. E, portanto, de acordo com a Unesco, a educação ambiental pode ser definida como um processo permanente onde o indivíduo e a comunidade tomam consciência do seu ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a determinação que os tornam capazes de agir individual ou coletivamente na busca de soluções para os problemas ambientais presentes e futuros. Os objetivos da educação ambiental de uma forma mais abrangente têm por base a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, a sustentabilidade, a preservação e a conservação. Nesse sentido, o indivíduo deve compreender que ele não apenas faz parte da natureza, mas que é dependente dela para sobreviver. Agora faremos um breve histórico da educação ambiental. Embora o termo educação ambiental já tivesse sido utilizado em um encontro internacional para a conservação da natureza, que ocorreu em Paris no ano de 1948, foi no encontro de Estocolmo, em 1972, que a temática da educação ambiental foi inserida na agenda internacional. A Conferência de Estocolmo foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento e ambiente, e por isso ela representou um marco na inclusão da temática ambiental. Surgiu devido às preocupações internacionais relativas ao desenvolvimento econômico e pela busca de um modelo econômico sustentável, colocando em questão o modelo de desenvolvimento econômico perseguido pela sociedade contemporânea e trazendo reflexões sobre a urgência de modelos sustentáveis. O resultado prático desse evento foi a proposição de 26 princípios básicos para orientar a relação homem-natureza, que veremos a seguir. O conjunto de princípios elaborados durante a Conferência de Estocolmo ficou conhecido como Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano ou simplesmente como Declaração de Estocolmo. Vamos conhecer cada um desses princípios. O princípio 1 afirma os direitos humanos, condena o apartheid e o colonialismo. Este princípio fala que o homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade, tal qual lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as políticas que promovem ou perpetuam o apartheid,
a segregação racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. Princípio 2. Os recursos naturais devem ser protegidos. De acordo com esse princípio, os recursos naturais da Terra, como o ar, a água, a terra, a flora, a fauna e, especialmente, amostras representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das gerações presentes e futuras. Princípio 3. A capacidade da Terra produzir recursos naturais deve ser mantida. De acordo com esse princípio, deve-se manter sempre que possível, restaurar ou melhorar a capacidade da Terra em produzir recursos vitais renováveis. Princípio 4. A vida silvestre deve ser protegida. De acordo com esse princípio, o homem tem a responsabilidade especial de preservar e administrar o patrimônio da flora e da fauna silvestres e seu hábitat, que, de acordo com esse princípio, ele se encontra atualmente em grave perigo devido a uma combinação de fatores adversos. Consequentemente, ao planificar o desenvolvimento econômico, deve-se atribuir importância à conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. O princípio 5. Os recursos não renováveis não devem ser esgotados. De acordo com esse princípio, os recursos não renováveis da Terra devem empregar-se de forma que se evite o perigo de seu futuro esgotamento e se assegure que toda a humanidade compartilhe dos benefícios de sua utilização. Princípio 6. A contaminação não deve exceder a capacidade do meio ambiente para se autorregenerar, ou seja, deve-se pôr fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais que liberem calor em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países contra a poluição. Princípio 7. Deve ser prevenida a poluição que afeta os oceanos. De acordo com esse princípio, os estados deverão tomar todas as medidas possíveis para impedir a poluição dos mares por substâncias que possam pôr em perigo a saúde do homem, os recursos vivos e a vida marinha, e deve menosprezar as possibilidades de derramamento ou impedir outras utilizações legítimas do mar. Princípio 8. O desenvolvimento deve ajudar a melhorar o meio ambiente. Esse princípio ele fala sobre o desenvolvimento econômico e social de uma forma indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na Terra condições necessárias de melhoria da qualidade de vida. Princípio 9. Os países em desenvolvimento necessitam de assistência. O princípio 9 ele fala das deficiências do meio ambiente originárias das condições de subdesenvolvimento e os desastres naturais que colocam esses problemas como graves. A melhor maneira para sanar esses problemas está no desenvolvimento acelerado mediante a transferência de quantidades consideráveis de assistência financeira e tecnológica que complementem os esforços internos dos países em desenvolvimento e a ajuda oportuna que possam requerer. E o princípio 10, para encaminhar a gestão ambiental, os países em desenvolvimento necessitam de preços razoáveis por suas exportações. Esse princípio trata dos países em desenvolvimento, que é a estabilidade dos preços e a obtenção do ingresso adequado dos produtos básicos e de matérias-primas,
devem ser elementos essenciais para o ordenamento do meio ambiente, já que há de se ter em conta os fatores econômicos e os processos ecológicos. O princípio 11 recomenda que a política ambiental não deve dificultar o desenvolvimento, ou seja, que a política ambiental ela não deve restringir nem colocar obstáculos à conquista de melhores condições de vida para todos. Princípio 12. Para garantir a preservação do meio ambiente, os países em desenvolvimento necessitam de recursos financeiros. Esse princípio ele propõe que recursos financeiros devem ser destinados para a preservação e melhoramento do meio ambiente, de acordo com as circunstâncias e necessidades especiais dos países em desenvolvimento. Princípio 13. É necessário um planejamento integrado para o desenvolvimento. Esse planejamento ele deve assegurar a compatibilidade entre o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente. Princípio 14. O planejamento racional deve resolver os conflitos entre o meio ambiente e o desenvolvimento. Esse princípio coloca que o planejamento racional ele é o instrumento indispensável para conciliar as diferenças entre o desenvolvimento e o meio ambiente. E o princípio 15 fala que para eliminar os problemas ambientais devem ser planificados os assentamentos humanos. Esse princípio ele recomenda a aplicação de planejamento aos assentamentos humanos e à urbanização, com o objetivo de evitar prejuízos ao meio ambiente e, com isso, obter benefícios sociais, econômicos e ambientais para todos. O princípio 16 recomenda que os governos devem planejar suas próprias políticas populacionais adequadas, ou seja, respeitando os direitos humanos fundamentais. Princípio 17. O desenvolvimento dos recursos naturais dos estados deve ser planejado por instituições nacionais. De acordo com esse princípio, deve-se confiar às instituições nacionais competentes a tarefa de planejar, administrar ou controlar a utilização dos recursos ambientais dos estados com o objetivo de melhorar a qualidade do ambiente. Princípio 18. A ciência e a tecnologia devem ser usadas para melhorar o ambiente. Isso significa dizer que a ciência e a tecnologia devem ser utilizadas para descobrir, evitar e combater os riscos que ameaçam o meio ambiente para o bem comum da humanidade. O princípio 19 fala que a educação ambiental é essencial. Esse princípio ele coloca a educação ambiental como indispensável para tratar das questões ambientais. E o princípio 20 fala que a pesquisa ambiental deve ser promovida, particularmente nos países em desenvolvimento, o que significa dizer que deve-se estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico referentes aos problemas ambientais em todos os países, mas especialmente nos países em desenvolvimento. O princípio 21 propõe que os estados devem explorar seus recursos como desejam, mas sem colocar em risco os recursos dos demais, pois, de acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito internacional, os estados têm a obrigação de assegurar que as atividades sob seu controle não prejudiquem o meio ambiente. Princípio 22. Os estados assim lesionados são passíveis de compensação, o que significa dizer que os estados terão direito à indenização das suas vítimas de poluição ou de outros danos ambientais. Princípio 23. Cada nação deve estabelecer seus próprios parâmetros, ou seja, suas próprias normas, de acordo com os valores de cada país. Princípio 24. Deve existir cooperação em questões internacionais,
o que significa dizer que todos os países devem ocupar-se com as questões relacionadas à proteção e ao melhoramento do meio ambiente. Princípio 25. Os órgãos internacionais devem ajudar a melhorar o meio ambiente. Ou seja, os estados eles devem assegurar de que as organizações internacionais realizem um trabalho coordenado, eficaz e dinâmico na conservação e melhoramento do meio ambiente. E o último princípio, o princípio 26, fala que devem ser eliminados os armamentos de destruição em massa. Ou seja, o homem e o ambiente devem estar livres dos efeitos das armas nucleares e de todos os demais meios de destruição em massa. Outro marco importante na história da educação ambiental foi o Encontro de Belgrado, em 1975, que ocorreu em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo. Esse encontro reuniu vários países, contando com a presença de especialistas da educação, biólogos, geógrafos, dentre outros. Nesse encontro, foram definidos os objetivos da educação ambiental, que foram publicados em um documento que ficou conhecido como a Carta de Belgrado. A Carta de Belgrado declara que o objetivo principal da educação ambiental é desenvolver cidadãos conscientes e preocupados com os problemas ambientais. Outro evento também importante na história da educação ambiental foi a Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental, que ocorreu em Tbilisi no ano de 1977 e por isso ficou mais conhecida como Conferência de Tbilisi. Essa conferência pode ser considerada como o marco da internacionalização das discussões sobre educação ambiental. A educação ambiental nesse evento foi definida como uma dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação e orientada para a resolução dos problemas do meio ambiente por intermédio de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade. E, por fim, foram definidos os princípios orientadores para o desenvolvimento dessa educação ambiental. Agora vamos falar sobre a última conferência que estudaremos na nossa aula, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1992 e, por isso, ficou também conhecida como Rio 92. Nessa conferência foi feita a retomada da discussão teórica sobre o desenvolvimento sustentável. Nela foram apresentadas e discutidas estratégias sustentáveis de desenvolvimento. Dentre essas estratégias sustentáveis de desenvolvimento, destacou-se a Agenda 21. Essa agenda ela mereceu destaque especial por propor uma metodologia inovadora, no qual a preservação ambiental e a justiça social revelaram sua interface. A Agenda 21 foi um dos principais documentos resultantes da Conferência Rio 92. Foi assinada por 179 países e destacou-se pela metodologia inovadora baseada na preservação ambiental e justiça social. O seu principal objetivo é propor soluções para problemas socioambientais mundiais com base em ações global, nacional e local. Devido a isso, cada país deveria construir sua própria agenda para que pudesse partir de problemáticas particulares ou regionais até as gerais ou globais. E essas foram as referências utilizadas para a produção dessa aula. Espero que tenham gostado. Após assistirem essa aula, façam um aprofundamento do conteúdo, leiam, estudem bastante e até a próxima!